Seja bem-vindo ao segundo episódio da minha grande série Origens. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E você que ficou curioso da última, o que aconteceu com o Misha? Ele ganhou o ingresso, não ganhou? Então vamos lá, bora continuar comigo. Eu tô aqui dentro do Palácio das Artes, que foi um lugar muito importante para mim. Por quê? Quando a gente estava pensando em começar a sair da empresa onde a gente estava trabalhando, a gente não tinha grana para poder comprar um ingresso para poder participar do evento da Hotmart. E vocês lembram, né? Eu fiz aquela oração a Deus e falei, se eu ganhar esse ingresso, eu vou largar tudo e vou viver 100% do nosso negócio. E aí o que aconteceu? Quando eu fui gravar o vídeo, eu gravei o vídeo, mandei com toda aquela fé, sabe, falando, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí ele foi, uns 3 dias depois, ele me mandou um direct, querendo saber mais sobre a minha história, querendo saber se tudo aquilo era verdade e tudo. E eu recebi a grande notícia que eu tinha ganhado o ingresso e eu ia poder participar do Fire 2018 de graça. Naquele momento eu fiquei muito feliz, muito... sabe, extasiado com aquela, meu Deus do céu, vai dar certo, vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Só que eu tinha 2 coisas para poder resolver. Primeiro, eu tinha que pedir folga pro meu antigo chefe. E segundo, eu tinha que contar para minha esposa, porque é aquela minha decisão de, aí eu vou lá, vou largar um emprego, vou viver do digital, e eu tinha que contar para ela. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no outro dia pro meu chefe e fui falar, ó, eu ganhei o ingresso, e eu quero ir no Fire. E só que eram uns 3 dias, ele falou que eu não poderia ir e tudo mais. E eu fiquei muito triste, mas eu tive que falar com ele. Ele falou assim, então a minha história aqui dentro acaba hoje. E eu fui e contei pra ele, expliquei pra ele que estava tudo funcionando, que estava dando tudo super certo. Ele não ficou muito feliz com a decisão, mas ele apoiou e falou, cara, se é isso que você quer, vai lá. E aí eu lembro que o Fire começava no próximo dia, e foi aqui, né, no Palácio das Artes. Então eu pedi demissão no dia, e no outro dia eu tava curtindo a minha vida como primeiro dia 100% empreendedor no evento como da Hotmart. E aí eu pude conhecer várias pessoas do mercado, eu comecei a perceber e ver que tinha algumas pessoas que já admiravam o meu trabalho, né? Mesmo ali com 6, 5 meses ali, rodando anúncios ainda, sem produzir conteúdo direito, eu já via pessoas que admiravam aquilo que eu fazia, admiravam tudo, a minha forma de fazer tráfego e tudo mais. E foi aqui onde tudo começou. Então eu tive essa oportunidade de viver essa experiência imersa nesse mundo digital, com todas as grandes referências, assistindo palestras, fazendo network, saindo com a galera. Então, se vocês verem as minhas fotos desse dia, eu tava com um sorriso muito de bobão, porque tipo, era a primeira vez que tudo aquilo estava acontecendo e parecia que eu estava vivendo literalmente um grande conto de fadas. Então eu tive o privilégio de ter ganhado esse ingresso do Rodrigo Volpone da Web Mentoring, e esse ingresso realmente foi um dos grandes pontos de virada, porque se não fosse por ele, provavelmente eu não teria tomado essa decisão tão impulsiva de sair. Mas lembrando que eu só tomei essa decisão de sair sabendo que o nosso negócio já tinha a capacidade de pagar um salário pra gente, mesmo que pouco, né? Mesmo tanto que a gente ganhava antes. Então essa decisão foi muito bem tomada, precisei conversar com o mozão, precisei falar com os meus pais também, né? E graças a Deus todo mundo apoiou, e o Palácio das Artes é muito importante, tanto que um ano depois, né, isso foi em 2018, um ano depois, em 2019, eu tava no palco ali, tinha um palco ali o Fire foram com 3 palcos, né? O palco principal, que fica no teatro aqui em cima, um segundo palco que ficava lá do outro lado, lá do Parque Municipal, e um terceiro palco que tinha aqui bem atrás ali, e foi ali onde eu tive minha primeira experiência no palco de um grande evento como o Fire da Hotmart. Então, fiquei muito feliz com tudo isso acontecendo na minha vida, e eu fico muito impressionado também como as coisas acontecem tão rápido, né? Opa! Sejam bem-vindos, deixa eu mostrar pra vocês aqui nossa casa, o nosso iglu, o iglu dos pinguins. Bora mostrar aqui, cheguei. Bem-vindos! Aqui a gente tem algumas das nossas premiações que ficam aqui, ó. Agência certificada pela MR, primeiro milhão da Hotmart, 5º milhão. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, a gente está quase chegando na próxima, do 10º milhão. Agência certificada pela Hotmart, 100 mil em 10 horas. Aqui é a nave mãe, onde está todo mundo fingindo que trabalha.
Ali tem gente botando a mão no rosto, gente. Aqui onde fica a galera toda, ó, o Luizão, meu sócio, indo embora cedo, 2 horas da tarde, gente. Galera toda aqui, os pinguins todos. Aqui é uma sala de reunião que a gente tá meio que adaptando, porque já tá tão grande que tem que ficar na sala de reunião, que fica aqui, ó. Chega mais. Aqui a gente tem 2 banheiros. Banheiro masculino e feminino. Eu gosto do coisinho aqui, ó, que é a luz, que a gente tem uma luz verde. Cadê? Aqui, ó. Olha aí, bem boate, ó. Para as meninas irem no banheiro. Tem a nossa sala de descompressão que fica aqui. E aqui, ó. Que aqui é a sala onde a galera deita, se diverte, televisão ali, que vai ter um videogame em breve, fliperama, lugar para poder sentar, né? Mais cadeiras sobrando ali. E tem o nosso cartão postal, que a gente resolveu gravar bem na hora do pôr do sol. Olha só, tá começando já. Tá quase na hora do pôr do sol. Na verdade, né, hoje não tá muito ensolarado, então tá se pondo bem devagarzinho, que tem essa vista maravilhosa. Essa parte aqui toda é nossa, pra gente poder fazer o churrasco, as comemorações das metas e tudo. Então, se hoje a gente tá aqui, nem sempre foi assim, e eu vou contar um pouquinho pra vocês o que nos fez chegar até aqui. Bora contar pra vocês. Logo quando eu, Pedro e o Luiz saímos, né, do nosso antigo emprego e a gente foi construir realmente a nossa empresa, a gente ficou ali uns 2 meses trabalhando em casa, mas logo a gente já estava meio que se coçando para poder arrumar um lugar para poder trabalhar. E na época era só nós 3 ainda. E a gente conseguiu fechar com um grande cliente, uma grande corretora de investimentos, para poder lançar os produtos dela, né, colocar no perpétuo, fazer um lançamento também. E essa corretora ela é muito grande, né? Ela fica aqui em Belo Horizonte, ela é muito grande e eles cederam um espaço para a gente poder fazer de lá como se fosse o nosso escritório. E cara, foi uma felicidade, porque o bom de tudo isso é que eles fizeram, né? Sem ter nenhum tipo de custo, e a gente teve essa primeira sensação de, cara, a gente tem um lugar para poder trabalhar. Logo em seguida a gente trouxe mais 2 pessoas, né? Uma para poder cuidar do design, outra para poder cuidar do suporte, e a gente começou também procurar editor de vídeo, começar a crescer a nossa empresa com essa visão de, cara, vamos atender muitos clientes grandes, ganhar muita grana e tudo mais. E aí a gente começou a ter uma consistência no nosso faturamento, mas desde sempre os produtos que levavam o meu rosto sempre deram um faturamento muito maior com um esforço muito pequeno. No ano de 2019 a gente chegou a ter 13 produtos diferentes, de pessoas diferentes, ou seja, para a estrutura que a gente tinha, era muito bom para o nosso ego falar os clientes que a gente tinha, tínhamos clientes grandes, famosos e tudo mais, só que a gente não conseguia dar resultado porque era muita coisa para poder fazer, sem ter mão de obra, e a gente era muito desorganizado. Então a gente se viu no momento mesmo de arrependimento, de falar, caramba, mano, para que a gente pegou esse tanto de cliente, para que a gente tem esse tanto de gente para poder cuidar de produto e não sei o que lá, por que a gente está fazendo tudo isso? E aí a gente viu que não dava resultado, a gente estava ficando cansado, virando escravo do nosso próprio trabalho, e ali bem no meio ali de 2019, junho, julho, a gente resolve mandar a grande maioria dos clientes e nós ficamos só com 4. Só que a gente não percebeu que o problema não estava nos clientes, mas sim na nossa desorganização. E a gente estava com o nosso faturamento ali mantendo na casa dos 30, 40, 50 mil. E isso me corroía muito por dentro, porque a gente sabia que poderia faturar muito mais, como a gente já fazia na empresa onde a gente trabalhava antes, só que parecia que tinha alguma coisa travando, sabe? E eu lembro muito bem, num dos masterminds que a gente participa, né, que foi o primeiro mastermind que a gente participou, que é o Mastermind UI, que a gente está até hoje. E numa das sessões lá da gente, sabe, abrindo o nosso coração e tudo mais, a gente fez uma dinâmica lá onde um dos integrantes do Mastermind se colocou no meu lugar. Ele foi fazer os mesmos questionamentos que eu estava fazendo, mas como se fosse eu fazendo. Ele estava lá fazendo, ele virou para mim e perguntou: qual que é a solução que você tem para esse problema, que você não consegue faturar mais? E aí eu vendo a situação de fora, eu percebi que era muito mais medo
e falta da sensação de merecimento do que técnica, porque técnica a gente sabe fazer, sabe subir anúncios, sabe criar campanha, sabe criar criativo, só que o grande divisor de águas que a gente teve no nosso negócio não foi só técnica, não foi só colocar mais pessoas, mas sim ter uma mentalidade. E essa mentalidade eu acredito que derruba muitas pessoas que começam nesse mercado. Eu lembro de um dia que eu nunca vou esquecer, que foi a primeira vez que a gente fez 100 mil reais. Com muito esforço, com muita luta, e a gente comemorou bastante, porque a gente sempre batia ali na trave, ficava 99 mil e uns quebrados, 99.689, e a gente não passava de 100 mil nem a pau, até a gente perceber que o problema era a nossa mentalidade de escassez, falta de merecimento, e de ver, tipo, cara, eu tô crescendo, e eu tô vendo que as pessoas do meu ciclo social estão ficando cada vez mais distantes, e a gente começar a se sentir culpado por causa disso, se sentir culpado do tipo, a gente está faturando bastante, mas as pessoas que estão ao nosso redor estão começando a olhar diferente, estão começando a fazer piadinha de o rico, não sei o que lá, agora tá ficando diferente, agora porque é rico, não sei o que lá. Então, tudo isso me machucava bastante e isso, de forma inconsciente, me impedia de ter mais resultado, porque eu sabia que quanto mais resultado eu teria, mais eu desagradaria as pessoas. E isso me corroía muito por dentro. Eu lembro de um dia, né, a gente estava na igreja, uma célula lá que a gente faz, e na célula a gente sempre fala, né, como que foi a nossa semana, um ponto positivo e um ponto negativo. E tinha sido a semana que eu tinha conseguido pela primeira vez quebrar essa barreira dos 100 mil dentro de 30 dias. E aí, uma mulher foi falar antes, né, como que tinha sido a semana dela, e ela falou, não, minha semana foi muito ruim, fui demitida, as coisas lá em casa estão faltando e eu tô pensando em pegar os meus filhos, o meu marido e a gente voltar pro interior para poder morar perto dos nossos pais. Como que depois disso eu viro e falo que eu fiz 100 mil reais dentro de 30 dias? Por mais que eu tava na maior pureza do coração, tipo, eu queria expor a minha alegria. Naquele momento eu me travei. E eu me travei a ponto de falar, cara, eu não vou contar nunca mais quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô fazendo, porque esse mundo não é justo. E isso atrapalhou muito nos nossos resultados. A gente ficou quase que um ano sofrendo com isso e a gente só foi resolver com terapia. Então, todo esse processo de quase um ano ali, do meio ali de 2019 até o começo de 2020, foi um tempo muito doloroso, porque a gente sabia que poderia estar fazendo mais, sabia que poderia estar faturando mais, mas a gente não conseguia faturar justamente por causa das nossas crenças limitantes. Existiam travas onde a gente não conseguia bater esse faturamento porque a gente não acreditava que era possível e o pior de tudo, a gente não se achava merecedor com isso. Então a gente fecha o ano de 2020 com 1.200.000 mais ou menos, cheio de esperança na verdade, ano de 2019, a gente fecha 2019 com 1.200.000 e vai para 2020 com muita esperança, com muita garra. A gente cresceu a empresa nessa época, em 2019, finalzinho, acho que nós já éramos, contando com eu e o Pedro Luiz, acho que a gente já era 7 ou 8 pessoas, se eu não me engano, então já era uma responsabilidade maior, a gente já tinha trocado de escritório, era um escritório menor, cabiam ali 8 pessoas mesmo, mas a gente já estava vislumbrando, tipo, cara, precisamos ir para um lugar maior porque a gente quer crescer. E a gente entra no ano de 2020 com a meta de fazer 5 milhões, e essa meta a gente tinha acordado com a galera da empresa e falou, se a gente bater 5 milhões, a gente vai levar todo mundo para Disney. Tinha que ser 5 milhões de lucro. Se a gente fizesse 5 milhões de lucro, a gente levava todo mundo para Disney. Então a gente engajou a empresa toda, trouxemos mais pessoas e o ano começou muito bom. Fizemos 200 mil nos primeiros meses, fizemos 1 milhão em maio, fizemos outro milhão em agosto, e quando tudo parecia que ia ir, a gente ficou muito perto de bater esses 5 milhões. Então foi muito frustrante, porque a gente começou a perder performance no final do ano. Eu acho muito que pelo excesso de confiança, de tipo, vai dar tranquilo e tudo. Só que a gente tomou um baita prejuízo em novembro, mas um baita prejuízo que traumatizou a equipe toda. E esse prejuízo de novembro fez que é muito ruim tomar um prejuízo, mas esse prejuízo astronômico que a gente tomou em novembro fez a gente pensar em muitas coisas que a gente não estava enxergando na nossa empresa, sobre os processos, sobre a organização, sobre a profissionalização, sobre realmente entender que o prejuízo vai fazer parte, em se reinventar o tempo todo. Então tudo isso fez com que a gente
mudasse a nossa cabeça e a nossa mentalidade para que a gente conseguisse realmente estruturar um negócio, porque até então a gente estava só fazendo dinheiro, a gente não se via como empresário, estava tipo tudo muito no flow, muito no fluxo. E nesse meio tempo ali, sabe, minha esposa trabalhava numa grande multinacional. Ela sonhava em fazer carreira lá, só que o trabalho era muito estressante, ela estava ficando cada vez mais infeliz, ela já estava começando a perder um pouco da audição, chorava pra caramba, dava umas crises de ansiedade, ela teve 2 burnouts e um dos burnouts ela teve dirigindo moto. Ela estava pilotando a moto, indo pro trabalho dela. E na época, né, nessa época ali, isso foi mais ou menos ali, acho que no finalzinho de 2019, começo de 2020, não lembro muito bem, acho que foi finalzinho de 2019. A gente ia de moto, né, então éramos 2 motos, então eu ia sempre escoltando ela até ela ganhar maldade, né. E aí, cara, a sensação de ver a minha esposa, tipo, apagando e ela batendo, sabe, ela desmaiou, bateu no meio-fio e capotou, mano. Falei, caramba, mano, o que aconteceu com ela? E aí eu vi que ela tava meio desacordada, já chorando e tudo mais. E aí naquele dia eu falei, cara, eu vou fazer a empresa dar certo o máximo possível, porque eu não quero ver a minha esposa passar por isso nunca mais. E daquele dia a gente começou uma força-tarefa para poder conseguir faturar mais, para eu poder conseguir tirar ela do emprego. Tirei ela do emprego e coloquei ela para poder empreender. Falei, ó, você tem um baita conhecimento, vai criar o seu produto, vai aprender tráfego, vai entrar nesse universo também. Então ela teve o tempo dela, ela demorou em engrenar e hoje ela já vive do negócio dela, fatura muito bem dentro da medida, salvo devidas proporções, né? Mas já consegue pagar as contas dela, tá super feliz. Ela nunca pensava em aparecer e hoje já está aparecendo, gravando vídeo, gravando as aulas em vídeo, começou com um e-book lá bem timidazinha. Então, eu poder ver a empresa prosperar a ponto de eu conseguir tirar a minha esposa de um emprego que estava consumindo ela, que estava acabando com a saúde dela, eu acho que é uma das maiores vitórias que eu tive. Muito mais do que a gente fazer quase 10 milhões nesse tempo todo, muito mais do que a gente ter uma empresa hoje, na época que a gente está gravando o vídeo, com 18 funcionários. A galera, quase todo mundo CLT, pagando benefício, batendo meta, pagando pizza, cerveja na geladeira, café, biscoito. Então eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que a gente tem construído, mas para mim a maior vitória foi ter esse casamento com os meus sócios, que a sociedade é um baita de um casamento e a gente se completa, né? A gente briga, um bate no outro, né? Não fisicamente, né? Mas tipo, disso, sociedade tem que ser isso, faca na caveira, vamos produzir mais e tudo mais, mas a gente se ama, somos amigos de verdade mesmo, irmãos de verdade, e ter também conseguido tirar a minha esposa desse emprego que estava matando ela. Então, para mim, essas foram as maiores conquistas. E a gente já chegando no finalzinho desse episódio, no próximo episódio a gente vai lá em casa, né, mostrar um pouquinho de o que todos esses anos, né, de 2018 até aqui onde eu tô gravando esse vídeo, tudo que eu pude colher. Tem muita coisa para poder colher ainda, mas eu quero falar que dá sim para você poder viver uma liberdade financeira, geográfica, gastronômica, vendendo infoprodutos, tendo o total controle do protagonismo de sua vida nas suas mãos. E eu fico muito feliz em poder ter ajudado mais de 15 mil alunos a alcançarem essa liberdade, 15 mil pessoas, 15 mil famílias, 15 mil vidas transformadas que, devidas às proporções, um com muito mais grana, outros com menos, mas que conseguiram entender que esse universo dá sim para você viver da sua própria paixão, monetizar a sua própria paixão. E isso é algo extremamente importante para mim. Então, eu sei que eu tô aqui nessa terra para poder levar o amor de Deus, para poder ajudar as pessoas que estão ao meu redor a ensinar aquilo que eu sei ensinar de melhor, e eu tenho o maior orgulho de ser um dos professores mais bem pagos desse país, e eu espero que você também trilhe esse mesmo caminho, porque eu acredito em você. Se as pessoas que estão ao seu redor não acreditam em você, eu acredito, e eu tenho certeza absoluta que essa fase que você está passando é passageira e você pode faturar muito mais do que você tem faturado hoje, desde que você aplique as coisas certas, aplique a estratégia certa, confie na pessoa certa e não desista no meio do caminho.